Olá, uma ótima noite para você que acompanha o nosso grupo de estudos Arautos do Espiritismo. Hoje, dia 8 de junho, iniciamos mais um grupo com transmissão ao vivo pelo Facebook. Hoje, conosco aqui no Zoom, estamos com o senhor Almério, a Hilda, Fernanda Malaquias, Angelina e a Maria Luísa. E a todos que nos acompanham pelo Facebook também, sejam todos muito bem-vindos. Enviem as suas dúvidas, comentários, sugestões, participem aqui do nosso grupo de estudos. E eu passo para a Fernanda hoje, que ela fará a nossa prece de abertura, para iniciarmos os trabalhos desta noite. Bem-vinda, Fê. Obrigada, Mi. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Muito bem, então vamos nos conectando um pouco com a espiritualidade, onde nós nos encontramos, que possamos relaxar um pouquinho nosso corpo e sentir alguma tensão, relaxar. E aí, vamos aos poucos, imaginando uma capa de proteção sobre nós. Um envoltório que nos envolve e nos protege. Não só hoje no nosso estudo, mas durante os próximos dias da semana, né? E aí a gente pode expandir também esse envoltório, essa capa de proteção para as pessoas que a gente conhece. Então, se tem alguma pessoa que você conheça, que sabe que está precisando, traga no pensamento o nome dessa pessoa. Isso. Vamos envolvendo não só ela, mas nós também, nessa energia da espiritualidade, e pedindo, né, que a equipe espiritual que trabalha em Arautos, Dr. Reinaldo Leite, toda a equipe espiritual que nos acompanha, nossos mentores, possa nos abençoar, que possamos hoje ter uma noite de estudo bem especial, cheia de conhecimento e de aprendizados. Que assim seja e que possamos dar por aberto nossos estudos dessa noite de quarta. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Fê. Muito bem. Então, lembrando dos nossos recados, a gente sempre reforça aqui a estrutura do nosso grupo de estudos. Na primeira semana do mês, o nosso estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo. Na segunda semana do mês, o Livro dos Médiuns. Então, hoje, nós estudaremos o Livro dos Médiuns, o capítulo 8, já estamos no capítulo 8 do Livro dos Médiuns. Terceira semana, o Céu e o Inferno, e na quarta semana, a Gênese. Lembrando que todo o estudo ele também é suportado, apoiado pelo Livro dos Espíritos. Então, a gente vai fazendo essas pontes com os capítulos e também o Livro dos Espíritos. Reforçando também que aos domingos, pela Rádio Boa Nova, todo domingo às 4h30 da tarde, tem programa inédito do Dr. Reinaldo Leite, o programa Arautos com Você. Esse mês, o tema dos programas está bem especial, né? Mês aí está chegando o Dia dos Namorados, então nós separamos aí uma palestra em que o Dr. Reinaldo Leite fala sobre o amor. Então, o tema desse mês é sobre o amor, relacionamentos. Então, quem quiser ouvir pela rádio, dá para acessar o site radioboanova.com.br. E também, quem não puder ouvir aos domingos, o episódio fica gravado, você pode também escutar pelo site. Muito bem, então vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Como eu falei, o Livro dos Médiuns, capítulo 8. Um estudo interessante, né, seu Almério? Vamos falar hoje do Laboratório do Mundo Invisível. O que será isso, seu Almério? Tá vendo? Não é só aqui na Terra que tem os laboratórios para realizar as peças necessárias para o uso de cada um de nós no dia a dia, né? Nos hospitais, nas oficinas, na tipografia, né? Então, tem
laboratório para todas as finalidades, né? Os farmacêuticos na farmácia, né? O laboratório de composição dos medicamentos. E no mundo espiritual, ainda melhor, né? Porque lá é a origem de tudo que está materializado aqui na Terra, não é? Então, vamos no nosso assunto de hoje, que é o Laboratório do Mundo Invisível, Livro dos Médiuns, capítulo 8º, o Vestuário dos Espíritos e Formação de Objetos. Então, dando sequência do livro, consta nesse capítulo 8º, no Livro dos Médiuns, no item 126, que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas flutuantes e até com roupas comuns e objetos pessoais. Olha só que coisa interessante aqui, olha. Os espíritos se apresentam vestidos de túnicas flutuantes e até com roupas comuns e objetos pessoais. Mas pergunta-se onde eles encontraram roupas semelhantes às que usavam melhor, na vida. Onde eles encontraram essas peças, né? Porque com aquelas que eles estavam vestidos, ficaram aqui. Não foram com eles, não, né? Então, dando sequência do livro dos Médiuns, para você produzir alguma coisa, é necessário que se tenha o material para que se faça aquilo que você deseja. Porque do nada não se tira nada. Não é assim? Como que você vai construir alguma coisa se você não tem a matéria-prima, aquilo que você necessita? No Livro dos Espíritos, no Elementos Gerais do Universo, capítulo 2, e no item 22, definimos que a matéria como sendo aquilo que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. Livro dos Espíritos, definição dos Espíritos. Nós aqui definimos a matéria como sendo aquilo que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. Para nós, espíritos encarnados, essa expressão nós definimos como exata, porque falamos daquilo que conhecemos. Mas a matéria em si existe em estado que foge ao nosso conhecimento. Isso nós vamos encontrar lá no livro Gênesis, lá no capítulo 6, se eu não me engano. Essa matéria pode ser tão etérea e sutil que nenhuma impressão cause aos nossos sentidos. É com essa matéria sutil que os espíritos, pela força do pensamento e da vontade, eles formam os objetos que desejam. Pronto. Agora é com vocês. E é interessante, né, seu Homer, observar que essas aparições, elas vão de acordo também com o nosso entendimento. Então, tem até uma passagem que a Fê pôs aqui na pesquisa, né, que eu achei bem legal aqui, uma passagem de o Espírito São Luís, que ele responde, né, que ele cita a aparição de um espírito. E o espírito tinha uma tabaqueira. A tabaqueira é aquela, tipo uma malinha, né, para guardar cigarro, isqueiro, né? E aí tem a pergunta, né?
A tabaqueira tinha a mesma forma de que ele usava habitualmente, que estava em sua casa, né? O espírito desencarnou, ele usava aquela tabaqueira e de repente ele aparece para essa pessoa usando, né, a tabaqueira. E aqui é interessante porque fala que o espírito precisou aparecer dessa forma até que para a pessoa encarnada, né, acreditasse na realidade da sua presença. Não que ele realmente precisasse disso, mas foi necessário para o entendimento daquela pessoa ele se apresentar daquela forma, né? Então, isso que é interessante quando a gente fala desse mundo invisível. Eu vi aqui que a Hilda levantou a mão. Você quer comentar, Hilda? Pode falar. Então, essa parte mesmo que você falou, Michele, o Kardec, né, o seu Almério, ele, a princípio, ele pensava em relação às roupas, os utensílios, acessórios, ele pensava que tinha uma cópia de tudo que tinha aqui na Terra, tinha uma cópia no mundo espiritual, né? Isso, Mas ele era muito questionador, ele estudando bastante, e um dia ele falou que, bom, pensou, não é dessa forma, né? Aí ele resolveu evocar o espírito de São Luís e questionar ele, fazendo todo esse monte de pergunta que tem aqui no Livro dos Médiuns, né? Para dizer que não é dessa forma, não tem cópia de nada, mas antes ele pensava, por exemplo, se eu tenho essa caneta aqui hoje, né? E eu desencarno, essa caneta continuaria sendo minha, sabe, do lado de lá, né? E depois a gente viu que não era dessa forma. E aí o Kardec evoca o São Luís, né? É São Luís? Isso. E faz as perguntas para ele, para esclarecer. Bem legal isso, né? Aí tem muitas perguntas aqui, a partir da 128, né? Para todo mundo acompanhar pelo Livro dos Médiuns aqui, pessoal. Uhum. E ele diz aqui também, né? Por exemplo, aqui nessa pergunta, nesse caso, desse exemplo que ele dá, né? Do espírito que aparece com essa tabaqueira, e aí fazem a pergunta, né? Que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real, é como uma ilusão de ótica. Queremos saber se essa tabaqueira era uma imagem irreal ou se havia nela algo de material. E aí São Luís responde, certamente, é com a ajuda do princípio material que o espírito aparenta vestir-se com roupas semelhantes às que usava quando vivo. Então, ele ainda... Não que ele não precisa mais daquilo, mas para fazer uma aparição ainda, né? Para a pessoa acreditar. E é muito interessante quando a gente pensa e faz um link com todas as religiões, né? Com outras religiões também. Porque uma vez eu estava vendo um documentário, e aí, por exemplo, esses mestres hindus, né? São espíritos que se apresentam ali de uma forma. Então, Ganesha, vamos pegar lá Ganesha. Aquele espírito, ele se apresenta de uma forma de Ganesha, porque faz parte daquela cultura, daquele país, faz parte daquele povo. Então, para o entendimento naquele momento, ele precisa se apresentar dessa forma. Então, é muito interessante, né? Como em várias... O espírito ele vai se apresentar de acordo com a cultura, de acordo com o que aquela população precisa. E isso é interessante. Muito bem. A Ale chegou, bem-vinda, Alexandra, também. Oi, Ale. Que bom ver você. Muito bom estar aqui com vocês. E quando a gente fala, né, dessa matéria etérea, né, e eu lembro muito daquele filme, né, O Nosso Lar, aquela cena que tem quando as pessoas chegam no nosso lar, e aí ele pergunta, né, e ele vê casa, ele vê as pessoas tomando sopa, e aí ele fala, puxa, mas... Aí ele fica se perguntando, nossa, mas isso é real? Né? Sopa, mas a gente já está em outra dimensão, né? A gente já está diferente. E aí eles explicam, né, que ali é um lugar de transição. Então, ali ainda as pessoas precisam, né, seria assim uma reprodução, uma cópia, né, do que elas viviam aqui na Terra, para elas se sentirem confortáveis, e depois elas irem fazendo todas as
evoluções que o espírito vai fazer, né? Que o espírito acaba fazendo, né? Então eu só fico pensando assim, puxa, como o plano espiritual é extremamente generoso e como as coisas elas vão se encaixando, né? As histórias, as explicações do que a gente estuda aqui, né? Tudo tem uma explicação muito clara, né? E para mim me vem essa palavra, né? De generosidade, porque a partir do momento, né, que um espírito vai se apresentar e tem todo esse cuidado, né, da forma, da imagem, né, para que seja receptivo para outra pessoa também, né? Então tem todo o cuidado e uma generosidade aí nessa relação, né, entre o mundo, entre os mundos, né? Que a gente está num mundo e existem, como diz no Evangelho, muitas casas, né? Muitas casas do meu pai. Então só lembrei disso, né? Muito bom estar aqui com vocês novamente. Então, ele fala... Quer falar? Continua? Não, pode falar, Salméria, que eu lembrei, me veio, a Lê falou agora, me veio aquela cena daquele filme o Ghost, do outro lado da vida. Filme antigo, né? Aí não tem uma cena que ele tem que jogar alguma coisa, parece que ele coloca uma energia ali para jogar, para cair alguma coisa, para chamar a atenção da esposa, alguma coisa assim, eu não lembro direito como que é a cena, mas acontece isso, né? Ele também usa essa energia. Então é interessante entender como é que funciona esse mundo invisível, né? Então, aproveitando aí esse exemplo do filme aí, né, Michele? Ele encontra um espírito que já está há mais tempo no mundo espiritual, né? Já tem uma certa experiência e ele já usa a movimentação dos objetos, né, físico através do pensamento e da vontade. Então, aquele espírito recém-desencarnado, vendo ele fazendo aquelas coisas todas, ele queria aprender como fazer. Então, o espírito mais experiente, o que fala para ele? Olha, eu não sei como é que isso pode ser feito, mas você concentra aqui dentro de você, aqui ele põe até a mão assim no peito, assim, aqui dentro, com todo o seu amor, com toda a sua força, com toda a sua raiva, e joga para fora isso, e as coisas acontecem. É assim que funciona, né? Então, mas no livro dos médiuns, eles são mais didáticos, eles são mais precisos. Isso está no seu pensamento e na sua vontade. É com isso que você faz tudo e pode tudo, dentro das condições e dos limites. Então, eles falam aqui que no mundo espiritual não tem objetos pronto, acabados. Roupas, relógio, tabaqueira, não tem nada dessas coisas, né? Os espíritos dispõem ao seu alcance de elementos materiais dispersos no universo. Essa matéria primitiva, fluídica, que está em toda parte, que preenche todo o universo, é com essa matéria que está longe de nós pensarmos que ela existe e que elas tocam o nosso sentido, não tocam porque é tão rarefeita que nós não percebemos. É com essa matéria que eles dão a forma aparente do objeto que eles têm necessidade através do pensamento e da vontade. No caso da tabaqueira, que nós estamos tratando aqui no livro, né? O espírito não encontrou essa tabaqueira pronta. Ele precisou dela no momento para se dar a conhecer a doente que ele foi visitar. Porque a doente já conhecia que ele usava uma tabaqueira e ele precisava dela. Olha, sou eu que estou aqui, está aqui a minha tabaqueira e tudo mais, né? A tabaqueira tem uma forma aparente, mas eles dizem uma outra coisa também, que se for necessário, ele poderá tornar a tabaqueira tangível. Que ela pode
adquirir resistência. Se a doente precisar pegar a tabaqueira, segurar, abrir a tabaqueira, vai encontrar o pozinho lá, o rapé dentro da tabaqueira, e se cheirar o pozinho, ela vai espirrar. Então, tem toda uma conformação para dar credibilidade naquele momento de necessidade para a pessoa com a qual você está se encontrando. Né? A mesma coisa das pessoas com as quais a gente depara do mundo espiritual nos visitando. Conhecemos o nosso avô, por exemplo. O nosso avô, né, no mundo espiritual agora está completamente transformado, né? Ele não usa mais aquelas roupas antigas que ele usava aqui, né? Então, para nós conhecermos o nosso avô, quando ele se apresenta, como é que ele vai se apresentar para nós? Com aquelas roupas, naqueles trajes antigos que, quando nós éramos criança, conhecíamos o nosso avô. Mas é uma forma aparente, e ele faz isso através do pensamento e da vontade. Ele tanto pode produzir isso, como também desfazer disso através da vontade e do pensamento. Né? Então, mais um pouquinho aí. Tem muito interessante isso, né? E aqui na pesquisa que a Fernanda fez, me chamou muito a atenção quando fala dos objetos tangíveis, né? E aí ele pergunta, né? Os objetos que a vontade do espírito tornaram-se tangíveis poderiam permanecer nesse estado de ser usado? E aí os espíritos respondem, né? Isso poderia acontecer, mas isso não se faz porque é contrário às leis. Então, é interessante isso, né? Porque a permanência, né? Então, durante, como foi falado, né? A pessoa pode até, de repente, abrir e ver como que é o objeto, dependendo da necessidade, mas isso ela não tem uma permanência, né? Aquilo com o tempo se desfaz. Tem até aquele filme recentemente que foi lançado, Ainda Estou Aqui, em que o rapaz que está no plano espiritual, ele tenta se comunicar com a namorada, e na hora que ela vai revelar fotos, na hora que ela coloca o papel na água, aparece uma imagem. Mas na hora que ela pega a imagem, ela observa a imagem, logo após aquela imagem desaparece, né? Então, eu acho que aquela cena mostra bem essa condição da impermanência, né? Então, os espíritos, eles conseguem, né, fazer as manifestações, tornar até tangível o objeto, porém não é permanente. Então, depois aquilo acaba, digamos assim, né, desaparecendo. E essa parte me chamou muito a atenção, né, porque tem toda essa... E é porque é contrário às leis. Então, também tem, sim, leis que regem, né, toda essa manifestação. Uma outra coisa também, né? Quando ele fala que toda essa manifestação, essa produção de objetos e outras coisas mais que podem ser apresentadas, então, ele fala que os espíritos podem, né, partindo desse princípio, o espírito pode não só dar forma aos objetos, mas também dar as suas propriedades especiais. Se o espírito quiser produzir uma substância venenosa e uma pessoa tomar, poderá se envenenar. Mas isso não pode, porque Deus não permite e é contrário à lei, aquilo que você está falando. Né? Então, como você, no mundo espiritual, você usa o pensamento e a vontade, você, pelo pensamento e a vontade, ela pergunta no livro dos médiuns aqui. Então, partindo desse princípio que você pode criar os objetos, você também pode dar uma propriedade para as coisas que você está produzindo. Em vez de você produzir um remédio, você pode produzir um veneno. E se a pessoa der para a pessoa vai se envenenar? Pode sim, mas só que é contrário às leis e Deus não permite que isso aconteça, né? Então,
aí entra, de acordo com a lei, a vontade do espírito também de produzir determinadas coisas, porque muitas coisas são permitidas você realizar, fazer, produzir, mas nem todas é concedida essa liberdade de realizar. Porque senão você, se aqui na matéria, né, é mais difícil você produzir as coisas, porque você precisa da matéria já concentrada e tudo, né? Você fazer uma cadeira, você precisa da madeira pronta e tudo. No mundo espiritual, para fazer uma cadeira, você não precisa da madeira. Você usa o fluido cósmico universal, que é matéria, e você dá consistência através do pensamento e da vontade, né? Mas está uma coisa que não vai causar nenhum mal-estar a outra pessoa. Você vai criar um objeto inofensivo, por exemplo. Mas pelo pensamento e da vontade, dado a natureza do espírito que está produzindo as coisas, espíritos vingativo, maldoso e tudo mais, ele pode usar desse procedimento aqui do pensamento e da vontade. Mas não pode realizar porque existe uma lei a ser obedecida. E aí, então, a sua vontade fica interrompida e aí você, naturalmente, vai precisar de estudar as leis direitinho e tomar outras fórmulas, outras maneiras de pensamento para você seguir a linha da boa conduta, das coisas de acordo com as leis naturais e as leis espirituais, no sentido de você usar o pensamento e a vontade pelas coisas do bem, do amor, da vontade, assim por diante. Não é isso? O que mais que a gente pode ver? Seu Mério e pessoal, eu achei assim, eu tô aqui pensando, né, enquanto estou ouvindo, a importância de realmente a gente estudar sobre a força do espírito, né, e conhecer, porque no próprio livro dos médiuns tem o item 129, fala que essa teoria acima pode ser resumida como o espírito age sobre a matéria, né? Então ele tira da matéria cósmica universal os elementos necessários para formar como quiser os objetos com aparências de diversas formas, né? E aí, já casando com o que o senhor trouxe também, que eu achei bem interessante, que esses objetos formados pelos espíritos são de existências passageiras, como até a lei colocou, né, trouxe, e que depende da sua vontade, necessidade e do pensamento, né, seu Mério? E aí eu vou trazer o comentário da Maria Luísa, que ela colocou aqui no nosso Facebook, e ela fala assim: em alguns livros do André Luiz, tem um acontecimento onde uma mulher estava para desencarnar por fome e os amigos benfeitores desenvolveram um alimento para que ela, para que ela se alimentasse, e ao mesmo tempo esses amigos benfeitores estavam intuindo alguém para ir socorrê-la. Então, eu achei, assim, isso bem importante. Eu fiquei com essa reflexão, o quanto é necessário conhecer a força do espírito sobre a matéria, né? E a força do pensamento, da vontade, da necessidade do espírito sobre a matéria. Então, eu achei bem importante esse trecho, esse item 129, porque no final ele fecha falando que o espírito não pode tirar nada do nada. Nada, né? Então, eu achei assim bem legal ver essa teoria. Adorei. Então, não pode tirar nada do nada, porque ele precisa de alguma coisa para produzir alguma coisa, não é isso? Para você fazer uma blusa... Se materializar, né, seu Mério? Isso. E essa matéria está no universo espalhada aí, de uma forma fluídica. Pelo pensamento, o espírito concentra essa matéria e dá a forma que ele deseja. Ele precisa da caneta, né? Ele pensa na caneta e com a matéria que está dispersa, ele concentra essa matéria através do pensamento e da vontade
e ele tem uma caneta para usar, né? Pensamento da vontade. Então, na doutrina espírita, a gente estuda bastante isso, que para o espírito, o pensamento é tudo. Para o espírito, o pensamento é tudo. A matéria é o instrumento de trabalho do espírito. É através dela que o espírito cria, produz e se desenvolve em inteligência e também em moralidade, dando forma às coisas através do pensamento. Então, no mundo espiritual, o que prevalece é o pensamento, e ele tem a matéria ao seu bel prazer, ele pode usar dessa premissa do pensamento e vontade de produzir aquilo que ele precisa. Mas como ele está no mundo espiritual, e no mundo espiritual não tem necessidade de cadeira, de relógio, de correntinha, de nada dessas coisas, se tiver necessidade, ele produz uma. Mas é tão passageira que, tão logo o pensamento, por exemplo, se dirige para um outro foco, aquele objeto também se desfaz da mesma forma que ele foi realizado, né? Então, esse laboratório é maravilhoso, né? Então, quando nós chegarmos lá, né, Fernanda, você já pensou quanta coisa nós vamos criar lá? Aquilo que a gente não pode ter aqui, a gente vai ter do lado de lá? Ah, que legal. É isso aí, seu Homério. E sabe que o senhor falando me lembrou a pergunta do Livro dos Espíritos, 367, que fala que a matéria nada mais é que um envolutório do espírito, como a roupa é o envolutório do corpo, né? Isso. Então eu achei assim bem interessante, porque ele complementa falando que o espírito, ao se unir ao corpo, ele conserva alguns atributos, desculpa, pessoal, da natureza espiritual. E no próprio Livro dos Médiuns também fala que essa faculdade de que nós estamos falando do mundo invisível é uma faculdade inerente da natureza do espírito, né? Então realmente, Samuel, olha, aproveitar os momentos aqui na Terra que a gente tem para conhecer, para estudar, para chegar lá já fica mais conhecendo. fácil, né? Fica mais Sim. fácil a sua entrada no mundo espiritual, né? Já com alguma informação de como as coisas são realizadas no mundo espiritual, né? Então, daí a importância do estudo da doutrina espírita, e dentro da codificação aqui, eles falam sobre isso, né? Até que ponto a doutrina espírita pode ajudar o encarnado ao desencarnar, ao entrar no mundo espiritual? Como é que a doutrina espírita pode ajudar, né, o encarnado aqui ao entrar no mundo espiritual? Levando esse conhecimento, né? Então, tudo isso que está aqui vai ficar aqui e você vai se encontrar lá numa outra realidade, né? Se você precisar de roupa, como ele está falando aqui, né, que você aparece com roupas que você usava iguais àquelas aqui na Terra, né? Se você precisar, através do pensamento e da vontade, você pode criar uma. Os espíritos podem até ajudar você nessa necessidade. Mas tão logo você percebe que não é necessário você estar usando essas peças que usava aqui, porque lá tem de uma outra natureza, né? E que você vai se encontrar vestido, vestida do mesmo jeito, né? Aí que legal, não é? Muito legal. E sabe uma coisa também? A gente sei que já está chegando aqui já deu o horário, mas de pensar, né, gente, na força desse fluido cósmico, né, seu Homério? Essa energia cósmica, o que ela é capaz de fazer, né? É tão legal isso. Eu fiquei aqui pensando, né,
tantas possibilidades que essa energia dá, né? Um campo de possibilidades. Aí a gente já se conecta também com esse campo quântico, né? Da energia quântica. É muito, muito interessante. Muito legal, pessoal. Alguém tem mais algum comentário, considerações antes de finalizarmos? Gostaria de falar algo? Senão eu já passo para a Hilda fazer, ela hoje que vai fazer a nossa prece de encerramento. Podemos encerrar? Então, aproveitando a sua colocação, Michele, você falando do fluido cósmico universal, a formação do planeta onde nós estamos agora foi construído dessa maneira. A concentração de uma energia, de um fluido, num determinado ponto, né? E que deu origem a esse mundo onde nós estamos habitando, planeta Terra. Que beleza. Não é isso? Então, essa matéria envolve todo esse nosso universo onde a gente está. É dessa matéria que é produzido tudo que existe na natureza. Tudo que nós podemos pensar, né, é produzido através dessa natureza, dentro dos limites das leis que regem a produção daquilo que nós estamos pensando, daquilo que tem necessidade e tudo mais. Então, só tem um elemento no universo. Um único elemento, que é essa matéria, e o resto é tudo modificação. Está lá no livro Gênesis, lá, né? A unidade versus diversidade. É dessa matéria que dá origem a tudo que nós estamos em contato com ela a todo instante. Esse é o pensamento do Criador. Não precisou criar nada, pronto, deixou por nossa conta. Você usa o pensamento e vai produzindo as coisas. É fantástico, né? Muito E legal, através da matéria, é que você desenvolve também a inteligência e o conhecimento. O espírito pensa e ele precisa de um instrumento para realizar. Por isso nós estamos no mundo material para aprender, porque no mundo espiritual não tem matéria da forma que nós pensamos. Lá tem também, mas é de uma outra natureza, né? E você pode criar os objetos de uma outra forma, mas não tem durabilidade. Aqui você cria e ele tem durabilidade. Quando você se aborrece com ele, você transforma, você modifica, né? E com isso você vai aprendendo, você vai criando e se desenvolvendo. Espírito e matéria, um instrumento de aprendizado do espírito. O espírito sem matéria aqui não tem o que fazer. Ai, Michele, que legal. muito bom, Salmério. Boas reflexões hoje, né? Vou passar, então, agora. Foi bom, né? Passar para a Hilda fazer o nosso encerramento, então, por favor, Hilda. Você esqueceu da escrita direta? Só um pedacinho, rapidinho. Tem a escrita direta aqui que ele coloca aqui, o Espírito. Quer dizer que, então, através do pensamento e da vontade, o Espírito pode escrever alguma coisa para você? Pode. É só você colocar uma folha de papel em cima do móvel, qualquer coisa, e deixar ali. E conversar com ele. Falar, meu amigo, por favor, escreva alguma coisa para mim aqui, né? Se houver necessidade, possibilidade, ele vai lá e escreve, porque ele tem todo esse material no mundo espiritual e ele pode escrever palavras, frases e até dissertação.
está aqui no Livro dos Médiuns. Aqui, ó. Então, hoje, vamos colocar uma folhinha de papel em cima do criado mudo, da escrivaninha, e conversar com ele. Falar, amigo, por favor, escreva alguma coisa aí que eu tenha necessidade, né? e aguardar. É isso aí. Bem lembrado, seu Meli, muito bom. Está bem inspirado hoje, né? Vai inspirar. É. Pessoal, então vamos ficando numa postura confortável. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos e vai acompanhando de longe essa prece aqui para que todas essas boas vibrações da espiritualidade amiga de Arautos se cheguem até nós, os nossos familiares, a nossa casa. Obrigada, Senhor Deus, por todas as graças que nos foram enviadas neste momento de estudo, em que nossos espíritos entram em comunhão convosco, mesmo na nossa simplicidade. Obrigada, Mestre Jesus, pelos teus mensageiros de luz, que nos enviastes para nos socorrer os males e nos orientar em nossos caminhos. Obrigada, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que através da prece e do estudo recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e que com o passar do tempo, com a ajuda recebida, poderemos chegar até o Pai pelo único caminho da salvação, que é o teu. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, nosso amigo incondicional, nosso mestre por excelência, como dizia o nosso querido Dr. Reinaldo. E assim, com essa prece, nós vamos encerrando o nosso estudo desta tarde e noite, agradecendo aqui ao campo vibratório de Arautos e a presença da equipe espiritual que trabalha em nome de Arautos. Até a próxima quarta, pessoal. Obrigada.